Aula 4. Vale ressaltar: o descumprimento de quaisquer das instruções para inscrição via internet implicará no cancelamento da mesma. Dígrafo é um termo utilizado na linguística para se referir a dois caracteres, letras ou símbolos que juntos representam um único som ou fonema. Exemplos de dígrafos em português incluem CH, LH, NH, RR e SS. No termo hierarquia não há a presença de dígrafos. A palavra é formada por 9 letras, sendo que cada uma delas representa um som ou fonema. Portanto, não é necessário utilizar dois caracteres juntos para representar um único som na palavra hierarquia. Assim como em hierarquia a palavra disciplina também não apresenta a presença de dígrafos. Ela é formada por 9 letras, cada uma delas representando um som ou fonema. Portanto, não há necessidade de utilizar dois caracteres juntos para representar um único som na palavra disciplina. A palavra legalidade é formada por 4 sílabas, legalidade. Cada sílaba é composta por um ou mais fonemas, que são os sons que compõem a palavra. No caso de legalidade, temos a presença dos seguintes fonemas: L, I, G, A, L, D, A e J. Cada um desses fonemas representa um som específico que, quando combinados, formam a palavra legalidade. Na palavra impessoalidade, há a presença de um dígrafo, que é o SS. O dígrafo SS representa um único som, que é o som de uma consoante fricativa alveolar surda dupla. Ou seja, ao invés de utilizar a letra S 2 vezes seguidas, utilizasse o dígrafo SS para representar esse som. Além disso, a palavra impessoalidade é formada por 6 sílabas. S apresenta os seguintes fonemas: impe, sussu, ali, e dadi. A palavra moralidade é formada por 5 sílabas, moralidade. Cada sílaba é composta por um ou mais fonemas, que são os sons que compõem a palavra. No caso de moralidade, temos a presença dos seguintes fonemas: M, O, R, A, L, D, A e J. Cada um desses fonemas representa um som específico que, quando combinados, formam a palavra moralidade. A palavra publicidade apresenta um encontro consonantal entre as letras C e D. Esse encontro consonantal ocorre quando duas consoantes aparecem juntas na mesma sílaba, sem a presença de uma vogal entre elas. No caso de publicidade, as letras C e D representam sons diferentes, mas são pronunciadas juntas na mesma sílaba, formando o encontro consonantal CD. Além disso, a palavra publicidade é formada por 5 sílabas e apresenta os seguintes fonemas: publicidade e J. A palavra eficiência apresenta um ditongo crescente, que é a sequência de uma vogal seguida por uma semivogal em uma mesma sílaba. No caso de eficiência, o ditongo é representado pela sequência iência, em que a letra I é a vogal e a letra I é a semivogal. O som produzido pelo ditongo é único e representa uma única sílaba na palavra. Além disso, a palavra eficiência é formada por 5 sílabas e apresenta os seguintes fonemas: IF, IC, EN, IC, A. A PMRJ é composta por postos e graduações que definem a hierarquia da instituição. Os postos são destinados aos oficiais e são eles: aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel e general. Já as graduações são destinadas aos praças e são elas: soldado, cabo, terceiro-sargento, segundo-sargento, primeiro-sargento, subtenente e primeiro-sargento-mor. Cada posto e graduação possui suas respectivas atribuições e responsabilidades dentro da PMRJ. Código Penal Brasileiro, Código Civil Brasileiro e Direitos Humanos. A hierarquia é um princípio fundamental que se aplica a todas as instituições, inclusive as policiais, e não apenas ao âmbito penal. No entanto, o Código Penal prevê diversos crimes que podem ser cometidos no contexto da hierarquia, como o crime de desobediência, artigo 330, o crime de resistência, artigo 329, e o crime de abuso de autoridade, Lei nº 13.869/2019. Além disso, a Constituição Federal estabelece a hierarquia como um princípio fundamental da administração pública, artigo 37, caput, o que inclui as instituições policiais. Assim como o Código Penal, o Código Civil Brasileiro também não possui um artigo específico sobre hierarquia. No entanto, o princípio da hierarquia é um dos fundamentos da organização social e, portanto, é aplicável a todas as relações jurídicas. O Código Civil estabelece diversas normas que podem ser relacionadas à hierarquia, como as normas sobre contratos, obrigações, responsabilidade civil, dentre outras. Além disso, a Constituição Federal estabelece a hierarquia como um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso V, o que inclui as relações jurídicas entre particulares e entre particulares e o Estado. Os direitos humanos são universais, inalienáveis e indivisíveis, e devem ser respeitados por todas as pessoas e instituições, independentemente de sua posição na hierarquia social, política ou econômica.
A hierarquia não pode ser utilizada como justificativa para violar ou negar direitos humanos, uma vez que estes são fundamentais para a dignidade da pessoa humana e para a construção de uma sociedade justa e solidária. Pelo contrário, a hierarquia deve ser utilizada como instrumento para garantir a efetivação dos direitos humanos, por meio da promoção da igualdade, da liberdade e da fraternidade entre todas as pessoas. Nesse sentido, a hierarquia deve ser vista como um meio para alcançar a justiça social e não como um fim em si mesma. Aula 4 Matemática. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter às provas escritas, objetiva e ou discursiva à candidata lactante, ou em estado gravídico deverá solicitá-las no ato da inscrição. Os números inteiros são um conjunto numérico formado pelos números positivos, negativos e o zero. Eles são representados pela letra Z e são infinitos, ou seja, não têm fim. Os números inteiros podem ser representados em uma reta numérica, onde o zero é o ponto central e os números positivos ficam à direita e os negativos à esquerda. Por exemplo, os números inteiros de -3 a 3 ficariam representados na reta numérica da seguinte forma: -3 -2 -1 0 1 2 3 0. Os números inteiros são utilizados em diversas áreas do conhecimento, como na matemática, na física, na economia, entre outras. Eles permitem realizar operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação e divisão, além de possibilitar a representação de valores negativos em diversas situações. É importante destacar que os números inteiros são diferentes dos números naturais, que são formados apenas pelos números positivos, 1, 2, 3. Os números inteiros incluem também os números negativos e o zero. A regra de 3 é uma técnica matemática utilizada para calcular um valor desconhecido a partir de uma proporção entre dois valores conhecidos. Ela é muito útil em diversas situações, como em cálculos financeiros, na resolução de problemas de física, química, entre outros. A regra de 3 pode ser simples ou composta. Na regra de 3 simples, temos duas grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais se precisamos encontrar um valor desconhecido. Já na regra de 3 composta, temos 3 ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais se precisamos encontrar um valor desconhecido. Por exemplo, na regra de 3 simples, podemos utilizar a seguinte situação: se 4 maçãs custam R$6, quanto custarão 8 maçãs? Para resolver esse problema, basta montar a proporção entre as grandezas. 4 maçãs, R$6 igual a 8 maçãs x. Em seguida, basta multiplicar cruzado para encontrar o valor desconhecido. 4x igual a 6x8. 4x igual a 48. X igual a 12. Portanto, 8 maçãs custarão R$12. A regra de 3 é uma técnica simples e bastante útil em diversas situações do dia a dia e em diversas áreas do conhecimento. É importante lembrar que é preciso ter atenção na hora de montar a proporção e verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se há 15 pessoas na casa e cada uma levou 5 objetos, então o total de objetos na casa é de 15 pessoas x 5 objetos por pessoa igual a 75 objetos. Se o assaltante roubou todos os objetos da casa, então ele roubou 75 objetos. Se o assaltante roubou metade dos objetos da casa, então ele roubou meio x 75 objetos igual a 37,5 objetos. Como não é possível roubar meio objeto, podemos considerar que ele roubou 37 ou 38 objetos. Se uma pessoa saiu ferida e levou seus objetos, então teremos um total de 14 pessoas com 5 objetos cada, ou seja, 14 pessoas x 5 objetos por pessoa igual a 70 objetos. Nesse caso, se o assaltante roubou metade dos objetos restantes, ele roubou meio x 70 objetos igual a 35 objetos. Portanto, se uma pessoa saiu ferida e levou seus objetos, o assaltante roubou 35 objetos da casa. A regra de 3 é uma técnica matemática utilizada para resolver problemas que envolvem proporções entre grandezas. Ela é muito útil em diversas situações do cotidiano, como em cálculos de preços, porcentagens, distâncias, entre outros. Isso significa que o carro percorreu 60 km a cada hora de viagem. A partir da proporção estabelecida, podemos utilizar a regra de 3 para calcular outras grandezas relacionadas. Por exemplo, se quisermos saber quanto tempo o carro levaria para percorrer 450 km, podemos utilizar a proporção para calcular 300 km, 5 horas igual a 450 km, x horas. Multiplicando o cruzado temos 300x igual a 5x 450, 300x igual a 2250. X igual a 2250, 300. X igual a 7,5 horas. Portanto, o carro levaria 7,5 horas para percorrer 450 km.
Essa é uma aplicação simples da regra de 3, mas ela pode ser utilizada em problemas mais complexos e com mais grandezas envolvidas. É importante lembrar que a regra de 3 só pode ser utilizada quando as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, ou seja, quando elas variam na mesma razão. A regra de 3 é uma técnica matemática utilizada para resolver problemas que envolvem proporções entre grandezas. Ela é muito útil em diversas situações do cotidiano, como em cálculos de preços, porcentagens, distâncias, entre outros. Para utilizar a regra de 3, é necessário identificar as grandezas envolvidas no problema e estabelecer uma proporção entre elas. A proporção é a relação entre duas grandezas, que pode ser expressa como uma fração ou como um número decimal. Essa é uma aplicação simples da regra de 3, mas ela pode ser utilizada em problemas mais complexos e com mais grandezas envolvidas. É importante lembrar que a regra de 3 só pode ser utilizada quando as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, ou seja, quando elas variam na mesma razão. Grandezas são quantidades que podem ser medidas ou contadas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, velocidade, entre outras. Elas são utilizadas para descrever as características de um objeto ou fenômeno, permitindo a realização de cálculos e análises. Cada grandeza é medida por uma unidade específica, que pode variar conforme o sistema de medidas utilizado. Por exemplo, a grandeza comprimento pode ser medida em metros MPS, sistema inglês, ou jardas, sistema americano. As grandezas podem ser classificadas em duas categorias, escalares e vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que possuem apenas magnitude, valor numérico, como massa, temperatura e tempo. Já as grandezas vetoriais são aquelas que possuem magnitude e direção, como velocidade, aceleração e força. As grandezas também podem ser classificadas em diretas e inversamente proporcionais. As grandezas diretas são aquelas que variam na mesma direção, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Por exemplo, a velocidade de um carro e a distância percorrida estão diretamente relacionadas. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida em um determinado tempo. Já as grandezas inversamente proporcionais são aquelas que variam em direções opostas, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentar uma delas, a outra diminui na mesma proporção, e vice-versa. Matematicamente, podemos expressar essa relação por meio de uma fração, onde o produto das grandezas é constante. Por exemplo, se um carro percorre uma distância em um tempo determinado, a velocidade média do carro é inversamente proporcional ao tempo gasto. Isso significa que quanto menor o tempo gasto para percorrer a mesma distância, maior será a velocidade média do carro. A relação entre a velocidade média e o tempo gasto pode ser expressa pela seguinte fórmula: velocidade média x tempo gasto igual constante. Essa constante é determinada pelas condições do problema e pode ser calculada a partir dos valores iniciais das grandezas. Por exemplo, se um carro percorre 100 km em 2 horas, a velocidade média é de 50 km por hora. Se quisermos saber quanto tempo o carro levaria para percorrer 200 km, podemos utilizar a relação inversamente proporcional entre a velocidade média e o tempo. Velocidade média x tempo gasto igual constante. 50 km por hora x 2 horas igual a 100 km. 50 km por hora x tempo gasto igual a 200 km. Resolvendo a equação para encontrar o tempo gasto, temos 50 km por hora x tempo gasto igual a 200 km. Tempo gasto igual a 200 km, 50 km por hora. Tempo gasto igual a 4 horas. Portanto, o carro levaria 4 horas para percorrer 200 km mantendo a mesma velocidade média de 50 km por hora. Assalto é quando há o uso de violência ou grave ameaça para subtrair algo de alguém. Já roubo é quando há a subtração de algo de forma violenta ou ameaçadora, mas sem a necessidade de contato físico com a vítima. Em ambos os casos, há a intenção de retirar algo de alguém sem o seu consentimento. O artigo 157 do Código Penal Brasileiro trata do crime de roubo, que é semelhante ao assalto. O texto diz o seguinte: art. 157, subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos e multa. Reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. O assalto é um crime e viola os direitos humanos da vítima, especialmente o direito à segurança e à integridade física e psicológica. Além disso, o assalto pode gerar traumas e consequências emocionais graves para a vítima, afetando sua qualidade de vida e seu bem-estar. É importante que o Estado garanta a proteção e a segurança dos cidadãos, bem como a punição adequada dos criminosos, para que haja respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana.
O roubo é um crime que viola os direitos humanos da vítima, especialmente o direito à propriedade e à segurança. A subtração de bens de forma violenta ou ameaçadora pode gerar traumas e consequências emocionais graves para a vítima, afetando sua qualidade de vida e seu bem-estar. Além disso, o roubo pode causar prejuízos financeiros significativos para a vítima, afetando sua capacidade de sustento e de realização pessoal. É importante que o Estado garanta a proteção e a segurança dos cidadãos, bem como a punição adequada dos criminosos, para que haja respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana.